Religião. Uma multidão de religiões é seguida por diferentes culturas e povos em todo o mundo conhecido. Estes podem variar de sistemas de crença generalizados, seguidos por um grande número de pessoas, a crenças mais localizadas, seguidas apenas por um grupo seleto. A devoção religiosa individual em todas as sociedades está, é claro, em um espectro, desde adeptos devotos até aqueles que apenas seguem alguns dos movimentos por rota como uma norma cultural. Algumas pessoas também não são religiosas, e, em particular, não acreditam em nenhum deus ou sistema religioso. Westeros. Existem apenas 3 religiões com números significativos em Westeros. Os deuses antigos da floresta, espíritos inumeráveis e sem nome de cada árvore, rocha e riacho adorados pelos filhos da floresta e mais tarde pelos primeiros homens. A religião original do continente, mais tarde foi adiada pela fé dos Sete. Nos dias atuais, é a religião majoritária apenas no norte e além da muralha, embora algumas casas nobres no sul do continente ainda sigam. A fé dos Sete, introduzida em Westeros durante a invasão Andal há 6.000 anos, tem sido durante milênios a religião majoritária no continente. Em termos de número de seguidores, distribuição geográfica e influência na política, a fé dos Sete é a religião dominante em Westeros. Baseia-se na adoração de Cuisete ou Deus de Sete Faces, uma única divindade com 7 aspectos ou faces. O Deus Afogado, a religião local das Ilhas de Ferro. Adoradores do Deus Afogado valorizam a habilidade marítima, bem como a destreza em combate e ataques de pirataria. Tem o menor número de seguidores das 3 principais religiões em Westeros e é o menos difundido, sendo restrito às Ilhas de Ferro pouco povoadas. No entanto, como existem poucas religiões importantes no continente, ainda é a terceira maior religião e certamente é dominante nas próprias Ilhas de Ferro. Essos. Em contraste com Westeros, o continente oriental de Essos, do outro lado do Mar Estreito, abriga um grande número de religiões. Ao contrário da fé dos Sete, no entanto, poucas dessas religiões são difundidas em grandes áreas geográficas. A cidade livre de Braavos tem uma composição religiosa cosmopolita muito diversificada, mas cada uma das cidades livres, bem como as cidades da Baía dos Escravos, pode conter adoradores de várias religiões locais não encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A única grande exceção é a fé no Senhor da Luz, que é muito difundida, desde as cidades livres no oeste até a Shai no extremo leste. De fato, nas cidades livres do sul, como Volantis, Lige e MYR, o Senhor da Luz é a religião majoritária e tem pelo menos uma pluralidade em muitas outras grandes cidades do continente. Ainda assim, ao contrário de Westeros, onde a fé dos Sete costuma ser a religião exclusiva, em muitas cidades de Essos, onde o Senhor da Luz é a religião majoritária, ainda existem minorias substanciais que seguem outras religiões. R. Lolor concentra-se na adoração do único Deus verdadeiro, um Deus do fogo conhecido como o Senhor da Luz, ou R. Lolor. Defende fortes crenças dualistas, pois o Senhor da Luz luta constantemente contra a escuridão. Falando vagamente, é a religião majoritária em muitas partes de Essos, particularmente nos principais centros comerciais, como as cidades livres. Os sacerdotes barbudos de Norvos, uma ordem de sacerdotes guerreiros que governam a cidade livre de Norvos como uma teocracia. A cabra negra de Coor, um deus sombrio que requer sacrifícios de sangue diários, a principal religião na cidade livre de Coor. O deus da morte de muitas faces, uma religião secundária em Bravos, seguida pelo misterioso culto de assassinos conhecido como Homem Sem Rosto. Monsingers, uma das religiões mais proeminentes em Bravos. Originando-se entre os jogos Nhai do extremo leste de Essos, ele gira em torno de sacerdotisas conhecidas como Monsingers. A religião valeriana, a religião do antigo domínio livre valeriano, pouco praticada depois que a perdição de Valíria destruiu sua civilização 400 anos atrás. Os Targaryen batizaram vários de seus dragões com nomes de deuses da antiga Valíria. A religião Giscari, a principal religião seguida na Baía dos Escravos, dirigida por sacerdotisas conhecidas como Graças. Grande Garanhão, os senhores dos cavalos nômades das planícies centrais, conhecidos como Mar Dothraki, possuem suas próprias crenças e costumes religiosos e adoram uma divindade conhecida como Grande Garanhão. Grande Pastor, uma divindade local dos Lhazarien, um povo pacífico que habita a região de Lhazar, a nordeste da Baía dos Escravos e ao sul do Mar Dothraki. Esta religião sustenta que todos os homens fazem parte de um rebanho. O Leão da Noite e a Donzela Feita de Luz, principais divindades da religião de Iti, no extremo leste de Essos. Vários cultos menores estão espalhados pelas cidades livres e pelo resto de Essos, que adoram outras divindades, como Bacalon, a criança pálida, favorecida pelos soldados. A Mulher Chorosa,
uma divindade adorada por um culto na cidade livre de Lis, embora não seja a religião majoritária na cidade. O viajante encapuzado, favorecido por homens pobres. A donzela pálida da lua, preferida pelos marinheiros. O Merlin King, também preferido pelos marinheiros. Outras regiões. Religião das Ilhas de Verão. Os habitantes das Ilhas de Verão consideram o sexo um ato sagrado e de afirmação da vida que honra seus deuses. Temas. George R.R. Martin explicou seus pontos de vista sobre religião no Storyverse dos romances As Crônicas de Gelo e Fogo. Não existe uma religião verdadeira como na vida real, não está confirmado se alguma das divindades dessas religiões realmente existe. Isso está intimamente ligado às representações de magia no Storyverse. Na visão de Martin, algo se qualifica como mágica quando é uma força misteriosa e não totalmente compreendida. Se foi totalmente compreendida e pode ser praticada de forma confiável, consistente, como feitiços lançados em um jogo Dungeons & Dragons, seria realmente apenas tecnologia, chamada por outro nome. A magia é realmente real no mundo de Martin, mas nos últimos milênios, poucas pessoas a experimentaram ou ainda acreditam nela, e ninguém pode realmente dizer que a compreende totalmente. Alguns grupos interpretam essas forças mágicas através da estrutura das crenças religiosas que construíram, mas não está claro se estão corretas. Por exemplo, Melisandre é uma seguidora do Senhor da Luz, e ela exerce alguns poderes mágicos, ou seja, profecias vistas através das chamas, embora ela nem sempre as interprete corretamente, e seu companheiro sacerdote vermelho Touros de MYR foi capaz de ressuscitar o morto. Isso, no entanto, não prova com certeza que o Senhor da Luz em que Melisandre acredita realmente existe, não como ela escolhe entendê-lo, pelo menos. Pelo que ela realmente sabe, é o aspecto estranho dos sete que está respondendo às suas orações, ou o Deus afogado, ou alguma outra força completamente desconhecida que nenhuma religião jamais descreveu com precisão. Ela e outros usuários de magia estão se envolvendo em forças além da compreensão humana, e religiões como o Senhor da Luz são uma estrutura mental desenvolvida para tentar explicá-las. É possível que quaisquer forças mágicas existentes no mundo não possam ser descritas com precisão como religiosas por natureza, exceto que as pessoas aplicam esses significados a elas. Ou que o Deus de sete faces adorado em Westeros possa existir literalmente como uma divindade real. O ponto é que realmente tem certeza. Como disse Martin. Pergunta: existem várias religiões concorrentes nesta série agora. Devemos nos perguntar se algumas são mais verdadeiras do que outras? Em um mundo com magia, a religião é apenas mágica com uma camada extra de mitos. Martin: bem, os leitores certamente estão livres para se perguntar sobre a validade dessas religiões, a verdade dessas religiões e os ensinamentos dessas religiões. Estou um pouco desconfiado da palavra verdadeiro, se alguma dessas religiões são mais verdadeiras do que outras. Quero dizer, olhe para o análogo do nosso mundo real. Também temos muitas religiões. Algumas delas são mais verdadeiras do que outras. Não acho que algum deus provavelmente apareça em Westeros, qualquer mais do que já fazem. Não vamos ter um aparecendo, Deus ex machina, para afetar o resultado das coisas, não importa o quanto alguém reze. Portanto, a relação entre as religiões e as várias magias que algumas pessoas têm aqui é algo que o leitor pode tentar decifrar. Nos livros. Existem algumas outras religiões dignas de nota dos romances As Crônicas de Gelo e Fogo que ainda não apareceram na série de TV. Na verdade, existe uma quarta religião presente em Westeros, a adoração da Mãe Rhoyne, mas seus números são muito pequenos e sua prática é restrita a um grupo minoritário no leste de Dorne. 1000 anos atrás, o povo Rhoynar fugiu da expansão ocidental de Valyria e acabou se estabelecendo em Dorne, onde se misturaram com as populações locais de Ândalos e primeiros homens para formar sua própria cultura única. A maioria dos Rhoynares abandonou sua antiga religião e adotou a fé dos Sete, mas um pequeno grupo se apegou à cultura e religião anteriores baseadas no rio. Vivendo em barcos subindo e descendo o rio Greymblood em Dorne, essa pequena minoria ficou conhecida como órfãos do Greymblood, órfãos porque foram separados de sua terra natal em Essos. Originalmente, os Rhoynares viviam em cidades-estados localizadas no grande rio Rhoyne e sua rede de afluentes, na área das modernas cidades livres. O espírito do próprio rio Rhoyne é adorado na religião como Mãe Rhoyne, embora existam várias outras divindades com temas do rio na religião, como o Velho do Rio, um deus tartaruga, e seu inimigo, o Rei Caranguejo. Existem algumas outras religiões ou cultos que são nomeados como existentes nas cidades livres, mas eles não são seguidos em grande número e não desempenham um papel importante no enredo. Muitos são mencionados apenas uma vez e geralmente são piadas internas do autor George R.R. Martin ou referências a outras histórias de ficção científica que ele escreveu.
Embora o Senhor da Luz seja a religião majoritária nas cidades livres do sul de Volantis, Lis, MYR e Tiroz, outras religiões são praticadas ao lado dele. Um punhado de famílias aristocráticas em Volantis ainda segue a antiga religião valeriana, embora sejam uma minoria. As moedas em Lis são adornadas com a imagem de uma deusa do amor nativa, que pode ou não ser a mesma figura da senhora que chora, e em Tiroz, a fonte do deus bêbado é dedicada à divindade de mesmo nome, e o templo dos Trios homenageia o deus de 3 cabeças de mesmo nome. O Senhor da Luz não parece ser a religião majoritária nas cidades livres do norte, embora suas crenças exatas não tenham sido dadas em detalhes. O Senhor da Luz é adorado em Pentos e Coore e até tem uma presença notável em Braavos, mas a extensão exata da religião nesses lugares é incerta. Em Braavos, especialmente, muitas religiões são compartilhadas, por causa das origens da pega da cidade. Até mesmo a fé dos Sete tem um templo, conhecido como Sep Além do Mar, com sua própria comunidade de septões e septãs, para atender mercadores e viajantes dos 7 reinos. Pouco se sabe sobre Sotórios, ou as práticas religiosas de seus povos. Os habitantes das Ilhas de Verão consideram a sexualidade um ato sagrado e de afirmação da vida. O povo da ilha de Naat, na costa norte de Sotórios, adora uma divindade monoteísta conhecida como o Senhor da Harmonia. A religião do Senhor da Harmonia proíbe ferir qualquer ser vivo, até mesmo animais, portanto, o povo Naat é vegetariano, recusando-se a comer a carne de qualquer animal e é famoso por sua adesão ao pacifismo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!